Se a gente for ser honesto, a gente tem que confessar que muitos de nós têm um grande preconceito contra tudo que é produção nacional de cinema. É por isso que sempre que eu encontro alguma coisa que eu acredito que vale a pena e que as pessoas deveriam conhecer para valorizar cada vez mais as nossas produções, eu trago aqui. Por isso que este vídeo de hoje não é sobre um filme, mas são dois filmes produzidos aqui no Brasil e lançados recentemente na Amazon Prime. Eu estou falando de A Menina que Matou Seus Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Aproveita que você já passou a vinheta e continua por aqui. Se você por acaso não me conhece, meu nome é Kelly Hyde, este é o Acima da Linha. Se você gosta deste universo cinematográfico, não somente de cinema nacional, mas de tudo que envolve o cinema em geral, eu acho que você podia se inscrever no canal e já ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. Ou você nunca mais vai saber que teve vídeo, vai acabar me esquecendo e a gente não vai poder ter uma conversa aberta sobre inúmeros assuntos que surgem por aqui. Mas agora falando dos tais filmes, isso vai depender muito de em que ano você nasceu, de quantos anos você tem, para saber se você acompanhou de perto ou você nunca ouviu falar da história de Suzanne Richthofen. É aquela história da menina com o namorado dela e o cunhado, os irmãos Cravinhos, que mataram os pais de Suzanne. Isso é uma história real e é um julgamento muito conhecido aqui no Brasil. Você com certeza assiste a muitos filmes americanos que são baseados em crimes, que falam de julgamentos, que contam versões de assassinatos do próprio assassino ou da vítima e essas coisas. A gente vive assistindo isso. Mas quando a gente fala de cinema hollywoodiano ou para fora do Brasil, parece que a gente tem uma certa distância desses casos e é muito natural que a gente assista. Então, quando você tem uma história que é um pouco mais próxima da gente, que a gente talvez tenha visto toda a época, toda a repercussão, tudo que saiu na mídia, talvez você tenha acompanhado o julgamento, talvez você tenha as suas impressões, as suas emoções e relações com essa história. Então talvez seja um pouco difícil da gente separar a vida real que a gente conhece, porque é muito perto da gente, de uma obra cinematográfica. E por essa razão que eu ouvi críticas sobre pessoas que achavam que se você assistir esse filme você vai estar dando ibope pro caso, ou pros assassinos, ou sei lá pro quê. O que não faz sentido nenhum, porque um grande mito dessa história é que a Suzanne Richthofen e os irmãos Cravinhos tiveram algum benefício com essa história ou estão sendo remunerados por direitos de qualquer coisa. Não é assim que funciona, eles não têm direito a nada e, pelo contrário, eles tentaram insistentemente impedir o andamento dessa produção. Por sorte, eles não conseguiram e a gente teve sim os filmes finalmente estreados na Amazon Prime. Eu, particularmente, não acredito que a proposta do filme é que você faça um julgamento, é que você chegue a alguma conclusão. E os filmes, sendo muito sinceros, já te dando essa informação de antemão, ele não vai te dar nada pronto. Não é uma resposta, não é uma conclusão, o filme não é um julgamento. Se você conhece essa história, se você acompanhou de perto, se você leu inúmeros artigos, se você leu os depoimentos de cada lado dessa história, você provavelmente tem a sua opinião, você já tem o seu julgamento. Mas para muita gente é fato que as pessoas não leram os julgamentos, não foram tão atrás assim. Talvez não era tão interessante, talvez era muito dramático você estar em contato muito próximo com uma história dessa, com uma menina que matou os próprios pais. Então, as informações que muita gente tem, eu acho que a grande maioria da população brasileira, falando de Brasil, não tem as informações por completo. Então, na minha opinião, qual é a proposta destes dois filmes? É apresentar as versões dos dois principais acusados, a Suzanne Richthofen e o Daniel Cravinhos, que era o namorado dela na época. Então, que fique claro, não são dados fatos. A história toda é baseada no depoimento de cada um deles. Então você tem a versão da Suzanne, que vai dizer que quem matou os pais dela, que quem foi o responsável por toda a armação foi o namorado. Então ela vai construir toda uma história ao redor disso, em cima de uma figura muito maléfica do namorado.
E ele vai fazer a mesma coisa jogando pra cima dela, dizendo que ele foi manipulado por ela e que toda a ideia, na verdade, foi da Suzanne Richthofen. Isso não é nenhum spoiler, porque isso é uma história que todo mundo conhece, mesmo que você não conheça, você não vai ter, assim, grandes surpresas no filme, não vai ser algo que você espera pelo final, mesmo porque o final é a primeira cena nos dois filmes e, por sinal, é a mesma cena, basicamente, então você já sabe o resultado final, que é a morte dos pais da Suzanne Richthofen. Com o decorrer dos filmes, você vai entendendo um pouco o que cada um deles tentou colocar na sua versão. E aí você pode pensar, então, qual é o sentido de eu assistir a este filme se eu não vou entender um pouco mais deste julgamento? Fato sim que existem muitos outros aspectos que seriam muito interessantes, talvez rendesse até um terceiro filme com todo o restante de informações, como por exemplo o depoimento do irmão da Suzanne Richthofen, que foi fundamental no julgamento. Mas eu acho que foram obras muito bem executadas, muito bem dirigidas. A Carla Dias, que está interpretando a Suzanne, ela fez um trabalho incrível nos dois filmes e você vai ver, se você buscar algumas referências da vida real, do julgamento, ou de entrevistas, ou até do áudio do depoimento da Suzanne no tribunal, você vai ver que a Carla Dias fez um grande trabalho, uma grande pesquisa e desenvolveu muito bem esta personalidade real. Ele falava, vai, cheira, não seja careta, vai, pode confiar, pode confiar. Mas ele falava assim, Você sabia que eu queria? ai, amorzinho, eu queria, né? Eu queria tanto tal coisa. De toda forma, ainda que você não chegue a uma conclusão, ainda que você não tenha fatos para chegar a um veredicto seu próprio, o que você vai entender um pouco mais é que você imaginando a versão de cada um deles, você entendendo o que cada um deles é capaz de falar um sobre o outro, você vai entender que no fundo é aquela velha frase, existe a minha versão, a sua e a verdade. Você provavelmente vai chegar à conclusão que nenhum dos dois estava falando exatamente a verdade, talvez um tivesse um pouco mais de razão ou tivesse mais veracidade na sua história em um momento, o outro no outro. Em outro momento, nenhum dos dois estivesse falando realmente o que aconteceu. O fato é que você tem 3 pessoas envolvidas no assassinato dos pais de Suzanne Richthofen e, na minha humilde opinião de leiga, não há como essas pessoas serem dignas de alguma pena ou de alguma inocência. Se existe alguma crítica ao filme, eu acho sim que este filme poderia ter sido uma única versão. A gente tem filmes assim que duram um pouco mais, tem 2 horas e meia de duração, e você acaba tendo 2 versões sendo apresentadas ou até mais. Tem filmes que tem 7 versões diferentes da mesma história, cada hora você vê pelo olhar de um personagem. Isso poderia ter sido feito aqui, mas a proposta era fazer algo muito diferente, você ter 2 filmes contando a mesma história em versões completamente opostas, e eu acho que existe o grande benefício de ter sido lançado na Amazon Prime e não nos cinemas, porque eu acho que seria muito difícil você convencer um brasileiro em pleno 2021 a pagar 2 ingressos para assistir a 2 filmes nacionais. Estando na Amazon Prime fica muito mais fácil você selecionar, e eu te digo que uma vez que você assista a um destes filmes, você vai querer ver o outro, porque você vai querer conhecer o outro lado da história, ou ao menos a outra versão que foi contada no tribunal. Então fica aqui a minha dica, se você quer dar uma chance para o cinema nacional, quer assistir a uma boa produção muito bem feita e contando uma história que vale muito a pena a gente ir mais a fundo, por mais bizarra que ela seja, assista A Menina que Matou Seus Pais e O Menino que Matou Meus Pais, de Maurício Essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já assistiu esses filmes, comenta aqui embaixo pra gente conversar e até a próxima.